Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Pode Rir. Não é podcast de humor, mas de histórias reais sobre a comédia rotineira, de uma maneira dinâmica e divertida. Tudo que fazemos aqui é projetado para te inspirar e para tornar o seu dia a dia mais alegre. Mediarão este podcast, eu, Jacaré de Praia, que na verdade me chamo Evandro Ribeiro, a ME, que de fato é a Maria Eugênia Miller Garcia, e o Danilo Rodrigues, nosso produtor convidado. O Pode Rir tem os patrocínios de Ikigai, o escritório compartilhado em que paixão, missão, vocação e profissão se encontram para uma vida longa e feliz. Cafeteria Gourmet, a mais amada pelos clientes. E da AGQ Brasil, a qualidade que sua empresa merece. Fique conosco e ria das histórias de Carlos Nunes, revelado nacionalmente no Prêmio Multishow do Bom Humor Brasileiro. Seus 2 monólogos juntos chegam a mais de 1 milhão de espectadores. Já esteve no programa Sai de Baixo, A Diarista, Zorra Total, também já foi entrevistado no programa do Jô e participou no Show do Tom por algumas vezes. Agora é com você, Jacaré de Praia. Olá, meus queridos lindos. Começamos hoje com uma nota. É sobre a importância de cuidarmos da gente e das pessoas que amamos. Você vai falar da minha pérola, né? Não, eu falei uma nota, não falei má nota. Mas uma nota é uma nota. Então tá, você quer que eu conte? Você quer contar a nota? Conto. Então, vamos lá. Estava eu e o Evandro numa consultoria, o Evandro Jacaré de Praia, porque profissionalmente eu tenho que chamar ele de Evandro, né? Chamar de Jacaré, apesar de ser o Jacaré, mas profissionalmente a gente não pode falar dar esses apelidinhos. Enfim, estava eu e ele na consultoria em Itabira e o Evandro fez um documento, um procedimento. Eu não concordei muito com o procedimento, não, achei umas coisinhas ali, discordei de alguns itens. E o Evandro, nervoso, chegou para mim e falou, então tá, Maria Eugênia, coloca uma nota, dá uma nota. Eu peguei, li o papel e coloquei 8,5 lá em cima e devolvi para ele. Ele pegou aquilo e falou assim, o que é isso? Você mandou dar uma nota? 8,5. Não vou dar 10 nunca. Eu não discordo de um monte de coisa aqui. Maria Eugênia, a nota é o seu parecer embaixo. Qual que você quer? Era uma observação. Uma observação, o seu parecer aqui embaixo. Nota, 2 pontos. E você faz a sua colocação. Gente, para mim, nota é nota. Só conheço 2 tipos de nota. Nota dinheiro, que é muito bom, por sinal. E a nota, aquela lá na caderneta que a gente escondia do pai e da mãe. Só. ME, você é única. Por isso que eu gosto de você. Bom, antes de passar para o nosso convidado, ali do lado de fora nós temos alguns fãs do Carlos Nunes já esperando para autógrafo, viu, gente? Então, se surgir algum ruído aqui, o pessoal está ansioso lá fora pela saída dele. ME, você pode apresentar o nosso convidado? Sim. Carlos Nunes Pinto, formado em artes cênicas pelo Palácio das Artes. Rei das comédias de sucesso como Com Jeito Vai, O Noviço, A Comédia dos Sexos, Pérolas do Tejo, esse Pérolas aí é pra mim. Como sobreviver em festas e recepções com buffet escasso. Seja muito bem-vindo, Carlos Nunes. Muito obrigado, mas eu precisava fazer 2 correções. Sim. Pode ser? Pode. A primeira coisa, que você falou que tem um monte de gente lá fora que são fãs querendo autógrafo. São cobradores, é Casa Bahia. Tá todo mundo atrás de mim, porque tem 1 ano que eu tô desempregado, minha filha. Fecha a porta. Tô devendo tudo. E a segunda coisa que você falou, Carlos Nunes Pinto. Carlos o meu Pinto Nunes é no Pinto. meio, querida. É Carlos Pinto Nunes. É Carlos Pinto Nunes? Mas não precisa falar o nome todo, não. Pode chamar de Carlos Nunes, que o Pinto já tem muito tempo que eu não uso. E por razões óbvias, viu? É mesmo? Porque o meu pai chama José Nunes Mourão, a minha mãe chama Yolanda Alves de Almeida. Onde é que arranjaram Onde que esse arrumou pinto esse pra botar em mim? pinto? De quem que é esse pinto? Uai, eu fiz a árvore ginecológica da minha família e descobri que esse pinto é do meu avô. Esse eu vou usar pinto de avô, um pinto velho, murcho, caído. Tira o pinto, então. Já tirei. Tirou. Tá certo.
Carlos, eu posso chamar de Carlos? Pode chamar de o que você quiser. Então, tá bom. Você não chamando os cobradores que estão lá fora, tá ótimo. Deixa eles quietinhos lá, né? O Evandro tá ficando velho, sabe? E como todo velho, tem umas manias, uns cacoetezinhos, umas maniazinhas. Então, eu tenho que te perguntar qual que é a sua data de nascimento. Porque ele tá com mania agora de autoajuda, astrologia, enfim, até parece, né? Dependendo do que você vai falar aqui, se não bater com o signo dele, ele vai embora e não continua a entrevista. Você quer saber a data do nascimento pra você me dar presente de aniversário? Ah, também. Ou você quer saber a data do meu nascimento porque você estava me achando muito velho igual o Evandro? É isso? Pode falar a verdade, não tem problema vou te dar um presente. Gosto muito de você, 31 vou de te dar um outubro. Se presente. é só presente, pronto, você já sabe, 31 de outubro. Agora, se você tá achando que eu tô... Eu servi exército no regime militar ainda. Eu tenho 60 anos já, não parece, estou muito conservado, muito gostoso, mas eu tenho 60 anos já de vida. Nós somos da mesma idade. Eu também cursei faculdade no regime militar. Ai, que delícia, Tá vendo? Eu também faço 60 anos em outubro. Outubro só dá gente bonita, linda e artista, né? Eu não sei porque eu nasci em outubro. É um mês mágico. Por isso, é um mês mágico. Eu tenho direito de defesa, Maria? Uai, tem, né? Olha, Fazer Eminha, o quê? é porque eu gosto muito da astrologia. Mas quem nasceu em outubro, 31 de outubro, se não me engano, ele falou, eu acho que é escorpiano. Escorpianos são apaixonados pelo perigo. Para irritar um escorpiano, é deixar por fora dos assuntos, dizendo assim, isso não é da sua conta. Eles ficam muito, muito bravos com isso. Gostam de quebrar as regras, e se você contar que foi assaltado, o escorpiano vai falar assim, é nessas horas que é bom andar armado. É assim mesmo, Carlos Nunes? Eu acho que nessas horas é bom andar amado. Porque se tiver amado, você vai estar com mais alguém e aí vai ser mais difícil de ser assaltado. Eu prefiro andar amado do que armado. Eu acho que muito bom. Mais interessante. Então, já vou começar perguntando como foi atuar com o Rogério Cardoso. Ele, que ficou muito famoso com aquele bordão, captei vossa mensagem, amado guru, na escolinha do professor Raimundo, com Chico Anísio. Então, o Rogério Cardoso era uma delícia, assim. Era uma pessoa... Sabe aquelas pessoas que você tem um prazer enorme de encontrar, de conversar, Então, o Rogério era assim. E aí ele veio aqui para fazer uma leitura, para selecionar o elenco para fazer o espetáculo, A Comédia dos Sexos. E o Rogério chegou, né, a gente olhava para ele como um mito, né? Ele estava na escolinha do professor Raimundo e ele já era um grande ator, né? E o Rogério chegou e a gente sentou para fazer uma leitura e aí eu leio muito mal. E eu comecei a ler e aí eu olhava para ele e ele fazia uma cara feia assim, sabe? E aí, quando a gente largou o texto que a gente começou... Porque o produtor queria que eu fizesse. Quando a gente largou o texto que a gente começou a fazer... E aí, teve uma crítica no estado de Minas na época. Hoje não temos mais crítica na cidade. Em Belo Horizonte não tem mais crítico. Mas teve uma crítica que saiu no estado de Minas que falou que o melhor momento do espetáculo era o nosso embate. Porque a gente começava a improvisar... E aí era uma delícia, porque eu falava uma coisa e ele falava outra. Eu falava uma coisa e ele falava outra. E eu acho que no dia que o crítico foi assistir o espetáculo, deve ter durado pelo menos 2h15 o espetáculo. E aí o Rogério era muito sábio, ele falava comigo assim, ele me chamava de Santinho. Eu falava, Santinho, rir cansa. Então vamos moderar na nossa improvisação. E era cruel com ele também o espetáculo, porque o primeiro ato ele não estava em cena. Ele entrava no segundo ato, ele era a cereja do bolo. E aí, quando ele entrava, as pessoas estavam cansadas de tanto rir, porque era muito engraçado o primeiro ato e, obviamente, o segundo mais engraçado ainda, porque ele estava em cena. Então, era muito bom fazer a Comédia do Sexo. A gente ficou em cartaz um ano inteiro, era um ano de crise, aquele plano cruzado, Sarney, aquela coisa toda, e a gente ganhava muito dinheiro, porque a gente lotava o teatro todos os dias, de quarta a domingo. Guardadas as devidas proporções, eu e Maria Eugênia. Ela não gosta de ler e a gente se desentende aqui várias vezes. Vamos lá, Maria, com você. Pois é, vou no que você comentou aqui com a gente. Duas perguntinhas. Uma, o Santinho, porque você já foi seminarista, e rir cansa? Rir cansa. Se você rir muito, você fica cansado de tanto rir.
Rir cansa, sim. Porque para você dar uma boa gargalhada, você utiliza muitos músculos. Rir é muito bom, mas é cansativo. Quando você chora, você não exercita tantos músculos quando você ri. E eu, principalmente, eu ri com a mão, com o pé, com o braço, com o olho. Quando eu tinha cabelo, com o cabelo também. Hoje não tem mais muito, né? Então, mas eu ri com tudo. Eu me jogo na gargalhada, na risada. Então, rir cansa, sim. E você já foi seminarista? Então, na verdade, eu fui santo. Eu fui quase santo. Eu fui da Legião de Maria, da Sociedade São Vicente de Paulo, mesmo? eu fui do grupo de jovens, eu fui o terço dos homens, eu já fui tudo na igreja. E a minha mãe queria muito que eu fosse padre. E lá na minha terra, né, eu sou do Cerro, uma cidade histórica, né, cheia de igrejas e tal, eu ia muito à missa. Eu comunguei antes mesmo de fazer a primeira comunhão. Foi coroinha? Eu fui coroinha. Aham. Só não coroei Nossa Senhora, que só as meninas coroavam Nossa Senhora. Eu coroei o Sagrado Coração de Jesus. Então, eu ia à igreja com a minha mãe todos os dias, que minha mãe ia à missa todos os dias, e aí eu comunguei, sem antes fazer a primeira comunhão. Chegava em casa, eu botava o vestido da minha mãe e celebrava a missa, cortava a banana fininha, fazia a hóstia. Depois eu aprendi a fazer hóstia na frigideira. Pegava a farinha de trigo, cortava as hóstias e celebrava a missa. E aí ficou parecendo que eu queria ser padre. Na verdade, o que eu queria era aquele ritual. Eu vi o padre lá em cima... O ator estava ali, né? Desde pequenininho. Eu vi o padre em cima do altar e eu pensava que era o palco. Eu vi o padre com a batina e eu pensava que era o figurino. E todo aquele ritual eu achava que era uma peça de teatro, que ele repetia todos os dias igualzinho. Então foi assim que surgiu essa coisa de seminarista. E aí eu fui para o seminário, mas aí eu descobri que não era isso que eu queria fazer. Eu queria mesmo era ser ator e me dediquei a vida inteira a ser ator. Tem 40 anos que eu faço só teatro. E, na verdade, com 2 meses de idade, você foi o Menino Jesus numa encenação, não foi? Não tem essa história? Tem. Com 2 meses, eu nasci em outubro. Em dezembro eu fui Menino Jesus no presépio. No presépio vivo? No presépio vivo. No Cerro, lá na cidade. Lá no Cerro, sempre tinha o presépio lá. Se não me engano, até hoje ainda tem o presépio vivo no Cerro. E eu não sei se você sabe, agora dando um salto gigantesco, o primeiro presépio quem fez foi Francisco de Assis. Olha. O primeiro presépio quem montou na vida, e foi um presépio vivo também, foi Francisco de Assis. Então, eu fui esse menino Jesus, e disse que eu não parava de chorar, que eu era um menino muito chorão, e aí disse que o padre falou assim, Saulanda é minha mãe, Saulanda, tira essa merda desse menino do presépio, porque esse menino não para de chorar nem um minuto. Aí diz que praga de padre pega, né, menino? Eu choro à toa, qualquer coisa. Eu choro à toa. É praga de padre mesmo. E essa relação com a mãe? A mãe queria muito que você fosse o padre? Ou quando você decidiu ser ator, como é que foi essa relação? Na sua casa são quantos filhos? E saiu algum padre? Teve algum padre? A esperança que você fosse um padre? Me conta um pouco aí essa relação. Então, a minha mãe teve 19 filhos. 19? Não é mentira, não, é verdade. 19, a minha mãe, guerreira. Jacaré, a minha mãe, só dela ver a cueca do meu pai pendurada no varal, ela já engravidava. Era uma coisa impressionante a minha mãe. Mas criou 13, porque era lá na roça, no meio do mato e tal, então era mais difícil, mais complicado. Vingar. E aí ela criou 13 meninos, né? O mais velho foi pro seminário. E aí fez aquela coisa toda, tinha que fazer enxoval, né? Porque o seminário, ele recebia, mas não tinha as coisas. Então, minha mãe costureira, fez a roupa, fez a batina, tudo para ele. Ele foi pro seminário, só que não deu certo. E aí era um peso muito grande quando não dava certo. Porque eu saía do seminário, voltava para casa, e aí todo mundo passava e falava assim, Padre Gorado, olha o Padre Gorado, naquela família não tem padre, é o Padre Gorado. E aí esse medo eu já carregava desde pequenininho, sabendo isso, sabe?
que eu ia levar o nome de Padre Gorado. Então, por isso a minha passagem pelo seminário foi muito curta, muito pequena, e eu já sabia, desde criança, o que eu queria ser. Eu sabia que eu queria ser artista. Para você ter uma ideia, na minha época, hoje tem um glamour ser artista, hoje tem um glamour ser ator, mas na minha época não tinha. Então, eu queria ser artista, eu aprendi a dirigir, eu tinha 42 anos de idade já, porque eu sabia que, sendo ator de teatro, eu nunca ia ter um carro. Então, eu só aprendi a dirigir com 42 anos de idade. Pra você ver como é que mudou isso, né? E agora a gente vê essa transformação hoje também do mesmo jeito. Tem várias profissões que não vão mais existir, né? Várias. Vão deixar. Inclusive, você está falando de profissão, e nos tempos de hoje, você foi a primeira peça, né? Foi a primeira Pérolas live. do Tejo, foi a primeira live, né? A primeira live de espetáculo teatral no Brasil. Lá em abril, quando fechou tudo, aí o Cine Brasil Valorec me chamou e falou assim, vamos ser a primeira live do Brasil. Eu falei, vamos. Eu não acreditava que isso ia pegar, que live ia ser uma coisa constante na vida das pessoas. Mas aí falou, vamos fazer? Eu falei, vamos. E aí foi terrível, assim, foi maravilhosa a experiência, mas foi terrível fazer um espetáculo que é cheio de piadas e não ter ninguém na plateia. E, na verdade, não tinha ninguém mesmo, porque eles posicionaram as câmeras e aí gravou o comecinho, foi gravando, e aí depois a câmera era fixa, aí o rapaz saiu. E eu sabia que a visualização era ao vivo. Então, o rapaz saiu da câmera e eu fiquei lá sozinho. E era completamente só. Nem o cameraman não estava lá, porque a câmera era fixa. E aí eu pensava na minha angústia, eu pensava, não tem ninguém vendo, ele já saiu, já foi embora, vão me deixar fazendo aqui só por educação até o final. E aí uma grata surpresa, quando acabou tinha 10 mil pessoas simultaneamente vendo a nossa live. Aí foi muito legal mesmo. E deve ter sido complicado mesmo para você, que eu assisto as suas peças e você tem uma interatividade muito grande com a plateia. Eu adoro plateia. Né? Eu faço teatro para público. Você faz para público. É. E não só também o teatro, como também eu já pude te ver em alguns eventos empresariais, como o Riso 14.000. Né? Que você fala que o riso desopila o fígado, que o riso oxigena o cérebro. E aí? É isso mesmo? É por aí? Então, esse evento que você viu, provavelmente, era o Riso 14.000. O que é o Riso 14.000? Eu contava piada na palestra de vários palestrantes famosos, lá há 25 anos atrás, 20 anos atrás, que era o Valdez Ludovic, que era o Robert Chiniachik. E aí eles faziam a palestra deles e eu entrava e contava uma piada. Era palestra show, né? Palestra show. Palestra show. Era linda, era linda. A do Robert Chiniachik, então, era uma coisa impressionante. Muito bom. Eu às vezes, estava na plateia e vendo assim... 300 empresários chorando, Um beijo aí, Roberto, para você. Grande. Ele genial, Roberto Chiniachik. Ele agora tem até uma escola de palestras. Sim. E aí um dia, e eu fiquei amigo assim, né? Eu conheci muito o Valdez Ludovic, que era uma pessoa fantástica, que mudou a minha vida, na verdade. E eu contava piada na palestra dele. Um dia ele falou assim, Carlos, eu não quero você contando piada na minha palestra. Porque o que acontece? Você está roubando a atenção? Não, não é roubando a atenção, porque ele era muito genial e generoso. Sim. Ele falou assim, olha, todo mundo comentava assim, olha, aquela palestra que tinha o Valdez Ludovic. Agora as pessoas falam assim, você lembra aquela palestra do Valdez Ludovic, que tinha aquele mineirinho também? Aí eu não quero mais, você vai ter a sua palestra. E foi o presente maior que eu recebi na vida, foi esse. Ele falou assim, você vai ter a sua palestra. Vai se chamar Riso 14.000, porque as empresas têm o ISO 9.000, o ISO 14.000, e a sua vai se chamar Riso 14.000. Você vai ensinar as pessoas a rir de novo, para melhorar as relações interpessoais. E o Valdez começou a me vender. Então, eu ganhava R$300 para contar piada na palestra dele. O primeiro show meu que ele vendeu foi R$3.000. Um acréscimo, assim, milionário, né? E aí eu fiquei empolgado com aquilo e comecei a vender a palestra, o Valdez me vendia, e eu comecei a ensinar as pessoas a rir. E aí a gente contava isso, né? Que o riso
deveria ser o canto da alma. E tem muita gente que tem a alma muda. Uma boa gargalhada tem 8 rasas. Tem gente que não dá nenhuma, é triste demais, imagina. Jacaré, imagina, você chega em casa, a esposa doida pra dar 8, você não dá nenhuma. É triste demais, né, não é? Então, vamos ver quantos que o jacaré der? Vamos ver? São 8, jacaré, vai lá, deixa eu ver. Olha, foram 4 boas. Tá? Foram 4 boas. Mas você viu que as outras 4 já foram bem devagarinho. Né? É a idade. Bem fraquinha. É a idade. Mas tem que dar 8, tem que dar 8 é o ideal. Então a gente começou a ensinar a rir, sabe, para melhorar as relações. Eu chegava nas empresas, pegava o nome das pessoas e colocava o nome delas na palestra, falando de quem ria, quem não ria, fazia umas brincadeiras, e com isso eu fiz a minha vida. Com isso eu comprei carro, eu comprei meu apartamento, porque o teatro não dá dinheiro. Eu loto o teatro, eu lotava, hoje eu não sei mais, a gente está passando tempos difíceis. Mas eu lotava o teatro, fazia as contas e o dinheiro não dava para pagar as contas. Com o teatro lotado, não dava para pagar. E graças a Deus, com esse Riso 14 mil, que foi um presente do Valdez Ludovic, a quem eu sou grato todos os dias, eu consegui pagar as minhas contas e viver de teatro dignamente nesse país que é tão difícil de viver de arte. Né? É. Viver de arte é realmente complicado. Agora, a alma de artista é a alma de artista, né, Carlos? Artista, quem tem essa alma não consegue fazer outra coisa. O processo é diferente. Você concorda? Concordo. Eu acho que é assim. A Fernanda Montenegro fala uma coisa muito legal. Há muitos anos eu fui numa palestra da Fernanda Montenegro e ela falou 2 coisas que me tocaram muito. A primeira coisa que ela disse, quando perguntaram para ela assim, mas você mora separada do seu marido, né? Ela morava num apartamento, ele morava em outro. E ela disse assim, você não se sente sozinha, Fernanda? Ela disse, não. A solidão, quando é voluntária, é sinônimo de liberdade. É a solitude, né? Eles falam hoje, hoje, né? Mas hoje isso virou tem, solitude, lá isso atrás. Tem 30 anos, né? E uma outra coisa linda que ela falou foi assim, Fernanda, que conselho você dá para quem está começando a fazer teatro? Ela falou assim, para de fazer. É mesmo? Quem está começando a fazer teatro, para de fazer? Ela disse, para de fazer. Se você sobreviver, você não precisa voltar para o teatro. Agora, se você se sentir angustiado, amargurado, muito triste, é porque você nasceu para fazer teatro. Aí você volta. Então, eu acho lindo isso, sabe? Quem nasceu para fazer teatro não dá para fazer outra coisa a não ser teatro. Não dá. Eu não me vejo fazendo nenhuma outra coisa que não seja teatro. Vamos falar um pouquinho da Pérolas do Tejo. A Pérolas do Tejo, você conta das falas da sua família, né? Até porque Pérolas do Tejo? Assim, porque isso passa no Cerro, né? A tia Carmelita, estão lá no Cerro. Tia Piquitita, Neneca, o tio Antônio, eles estão lá no Cerro. Sim. O que é Pérolas do Tejo? Eu participei do Prêmio Multishow do Bom Humor Brasileiro. O primeiro lugar foi a Cláudia Rodrigues, que fazia diarista, né? Que hoje, infelizmente, está doentinha. E o segundo lugar fui eu. Aí, o prêmio dela era $10 mil, o meu era $5 mil. Eu peguei esses $5 mil e investi numa peça de teatro chamada Pérolas do Tejo. Por quê? A Pérolas do Tejo é a história da minha avó. Minha avó era portuguesa e as Pérolas do Tejo eram as piadas que a minha avó contava pra gente na beirada do fogão. A minha avó era muito bem-humorada, a minha mãe muito bem-humorada, meu pai não muito. Mas a minha mãe muito bem-humorada. Então eu escutava aquelas histórias todas na beirada do fogão de lenha. Minha mãe, como tinha muito filho, o fogão se estendia assim, bem grande, e a gente sentava. Não tinha gás, era lenha mesmo. E a minha avó contava as piadas. O meu avô contava piada. E essas histórias foram ficando na minha cabeça. E aí, quando eu resolvi fazer a Pérolas do Tejo, eu peguei umas piadas, atualizei as piadas. Eu tenho um livro de 1832. E que as piadas são quase que as mesmas de hoje. As mesmas? As mesmas. Um livro de 1832. E aí eu peguei essas piadas, dei uma reformulada nelas e montei a história do Pérolas do Tejo. Na época, o jurado do Prêmio Multishow era o Cacete Planeta. O Marcelo Madureira, eu me identifiquei muito com ele e pedi, Marcelo, você podia me dirigir? Ele falou assim, não, dirigir eu não consigo, porque eu sou de televisão, não sou de teatro, mas eu posso
escrever o texto, supervisionar o seu texto. Aí eu apresentei para ele o texto, ele cortou metade do meu texto e aí ele supervisionou o texto para mim, me deu umas dicas, uns toques, e aí eu estreei o Pérolas do Tejo. E foi um grande sucesso. Por que o Pérolas do Tejo? Tejo, que é o Rio português. Então, a minha avó era portuguesa. E as piadas que ela contava eram as pérolas do Tejo. Ah, ok. E no prêmio Multishow, qual foi o seu agradecimento? Você agradeceu a quê? Primeiro também, o que você sentiu? Como é que foi essa emoção de receber esse prêmio tão importante? E qual foi o seu agradecimento? Então, no prêmio Multishow, a semifinal foi no Rio e a final foi em São Paulo. Na semifinal no Rio de Janeiro, as pessoas apontavam para mim: você vai ganhar, foi ótimo, você vai ganhar. E eu estava usando aparelho na época. Então você não sabia? Não. Na hora, não? Foi ali na hora. Foi assim. Isso realmente acontece? A gente mandava uma fita. Ah, tá. Aí pela fita eram 250 inscritos. Aí eles selecionaram, acho que 40, fizeram 10 em Curitiba, 10 no Rio, 10 em São Paulo e 10 em Brasília. Aí, desses 250, tiraram 40 e eu fui para o Rio. E aí, na final, eram só 10, mas aí já era em São Paulo. E quando você me pergunta o meu agradecimento, a quem... Quem que você agradeceu? Naquele momento ali do prêmio, quem que você lembrou de quem e agradeceu quem? Eu sempre agradeço a Deus o dom que Ele me deu de fazer rir as pessoas, de tornar a vida delas mais alegre, mais divertida, mais suportável, porque eu acho que a vida sem o riso, sem a alegria, seria insuportável. Então eu sempre agradeço a Deus, a minha mãe pelo bom humor que ela me ensinou, a alegria. Então eu sempre agradeci são essas pessoas que eu sou sempre grato, a minha mãe, a Deus, principalmente, porque eu não fui padre, mas eu acho que o padre cuida do espírito. E eu acho que o riso também cuida do espírito das pessoas. Rir não é o melhor remédio. Rir é muito melhor que remédio. Com certeza. E a sua mãe, você já agradeceu ao vivo? Minha mãe? Sempre que eu tive a oportunidade, eu agradeci a minha mãe. E eu tenho certeza que onde ela está hoje, sabe, assim... ela estaria fazendo agora em fevereiro 100 anos. Tem 6 anos que ela partiu, com 94. E eu sempre fui muito grato à minha mãe, sempre, por tudo que ela me ensinou, pela vida que ela conduziu a gente, sabe? Então eu sempre fui muito grato à minha mãe. QME. Gente, a gente às vezes faz uns barulhinhos aqui, mas não tem jeito. Assim, eu e Carlos Nunes, a gente tá aqui conversando, e a mão mexendo, eu estou a cadeira adorando a balançando, conversa. E o pé e a perna cruza, descruza, não tem jeito. Vocês vão ouvir barulhinho aí, não tem como, não. Eu acho que ninguém vai ouvir barulhinho nenhum, porque eu não parei de você falar. já viu o povo aqui, eu tô achando que seus cobradores ali de fora estão doidos para entrar, porque Estão estão aflitos. Deixa eu tocar no assunto pessoal aqui com o nosso convidado, porque eu sou vegetariano. E na sua peça, Como Sobreviver em Festas e Recepções com Buffet Escasso, você, naquela época, não tinha muito vegano, vegetariano na sua peça. Hoje, você reescreveria um capítulo especial para essa turma? Eu acho tão triste a pessoa que não come carne. Eu acho muito triste. Eu tenho dó da pessoa que não come carne, sabia? Eu gostando de uma carne, ou quer me fazer feliz, é me chamar para uma feijoada, ou então me chamar para um churrasco. Eu vou te ser sincero agora. Eu acho que eu nunca falei isso para ninguém, mas eu gosto mesmo de churrasco de pobre, você acredita? Que fica ali à vontade, naquele espetinho assim. Por exemplo, você vai numa churrascaria muito chique, é ruim? Não. É gostoso. Mas o churrasquinho de pobre, que a churrasqueira cai o churrasco para um lado, cai o carvão para o outro. Aí eu gosto daquela bagunça, sabe? E aí agora a gente mora em apartamento, é difícil fazer esse churrasco, né? Mas eu gosto muito de churrasco de pobre. Eu não poderia reescrever o texto porque ele não é meu, ele é do professor Ângelo Machado, que era apaixonado por carne também. E o professor Ângelo Machado, ele, infelizmente, em 2020, ele partiu. Ele já deve estar lá
com uma boa amizade com a minha mãe, com o meu pai, sabe? Então eu não poderia reescrever um texto de um autor que não está mais aqui presente. Mas eu acho que valeria a pena, sim, privilegiar esse público que agora, cada dia mais, cresce, né? As pessoas não estão mais comendo carne. O meu ídolo maior, assim, que é São Francisco de Assis, eu acho que ele comia uma carninha. Ah, comia. Eu acho que ele comia uma carninha. Com certeza. Apesar dos bichinhos, né? Do amor aos bichos, mas ele não dispensava, não, né? Eu acho que uma vaca vai ficando velha, o que ela vai pensar, o que ela vai fazer? A gente tem que comer ela mesmo, né? Não? Vai ser útil, né? A vaca ficou velhinha, não dá mais leite, não dá mais nada. Aí a gente come ela. Não tem jeito. Você sabe que essa questão de buffet também, depois eu tenho alguns casos engraçados. Eu tenho um buffet. E tem uma característica do mineiro. O mineiro vai em festa para comer. E na sua peça, eu fico pensando, realmente, quando o buffet é escasso, você sabe que aquela manobra que você ensina com os dedos... A técnica da manobra da dupla pinça. Da dupla pinça. Não tem jeito, tem que fazer, maximizar, né, sua cota de doces e salgados. Você sabe que eu passei uma vergonha muito grande com isso. Eu fui no programa da Ana Maria Braga. A produtora da Ana Maria foi assistir o espetáculo lá no Rio e ela me convidou para ir no programa. Eu fui. E aí eles ficaram com medo, né? Isso já é o meu pensamento, tá? Ele não vai render nada. Vamos levar alguém com ele. Aí levou a Narcisa Tamborideg. E aí, na hora que eu fui ensinar a técnica da manobra da dupla pinça para Ana Maria Braga, ela adorando a técnica, a Narcisa falou comigo assim: aqui no Rio de Janeiro a gente pega 5 de uma vez. Pá! Aí eu falei assim, mas aí é falta de educação. A entrevista acabou na hora. Bom, através das nossas redes sociais, a gente pediu para alguém mandar mensagem para a gente bater um papo aqui descontraído com o nosso convidado. O Gilberto Doné, de São Paulo, está perguntando: Carlos, é verdade que você tirou férias neste verão e foi para a praia? Como foi a viagem? É verdade, eu fui pra praia sim. Tá sabendo de você aí, te conhece. Ele deve me seguir, né? Lá. Eu botei uma foto de sunga, dei um comentário. Você não tem vergonha de fazer isso, não? Olha a sua idade, ainda usa sunga. Eu falei, gente, acho que da próxima vez eu vou de burca. Porque eu botei uma sunga, fui na praia, todo mundo, nossa, eu cheguei da praia, fui à igreja, na porta da igreja, uma beata me parou e falou assim: Carlos Nunes, é vergonha alheia, eu vi você na praia de sunga. Eu falei assim, a senhora acha que eu pequei? O que ela falou, você? Você acha que eu pequei? Não escutei a resposta dela, não. E eu fui entrando, peraí, né? Mas eu fui sim, viu, Gilberto? Fui, a praia estava boa, só que não tinha ninguém. Você foi para onde? Eu fui para Nova Viçosa, sul da Bahia. Não tinha ninguém na praia, ninguém. E eu fiquei também a 4 quilômetros da cidade mesmo. Fui para casa de um amigo e não tinha ninguém. Estava ótimo, super vazio. A gente levantava, andava na praia, voltava para casa, fazia comida. Foi só fazer comida. A festa foi fazer comida. E é bom para a saúde tomar vitamina D do sol. A última pergunta aqui desse bloco é da Mari Coelho, acho que é Mari Coelho, de Indaiatuba, São Paulo. Com Fernando Couto, vocês arrasam no YouTube, com a série Limpando Tudo. Conta um pouquinho dessa série pra gente. Então, quando começou a pandemia, a gente estava sem saber o que fazer, né? Eu e Fernando Couto, e a gente gosta muito de trabalhar junto, os teatros fechados. E aí a gente ressuscitou um personagem que a gente fazia lá no bar do Lulu. É um bar aqui em Belo Horizonte, que tinha no Santo Antônio, na casa de Guimarães Rosa. E aí a gente encontrou e falou assim, Fernando, vamos fazer alguma coisa para a gente não ficar tão à toa? E aí o Geraldo, que trabalha comigo, o Geraldo Luciani, falou assim, olha, se vocês quiserem fazer alguma coisa, eu gravo. E aí a gente falou assim, o que a gente vai fazer? O que pode se fazer? E principalmente fora de casa, né? E aí a gente lembrou que os garis, os lixeiros, são essenciais. Eles não estariam dentro de casa, eles estariam trabalhando. E aí a gente ressuscitou esse personagem que a gente fazia há 30 anos lá no bar do Lulu. Aí a gente foi para a rua e fez o primeiro. Aí foi um sucesso. Aí a gente fez o segundo, foi muito bom. A gente fez o terceiro, foi legal. A gente fez o quarto, já não foi tão bom assim. Mas a gente é muito insistente, a gente é brasileiro, não desiste nunca. E continuou fazendo.
Continua fazendo. Já está no 45. Ó, que legal. A gente posta toda segunda-feira, já fizemos 45. E agora a gente quer dar um tempo, porque acho que já cansou mesmo, né? As pessoas... a visualização está muito baixa e a gente vai parar e vai pensar uma outra coisa para se fazer, que não seja mais os lixeiros, que esse acho que já deu. Legal. São 45. E o Fernando Couto está desde o início? Desde o início. Que legal, ele é muito bom. Ele é muito, muito. Ele é muito bom. Você tem uma peça... Antes de eu te fazer uma pergunta da crítica social, sua peça, crítica social. Como que mede plateia? Porque, olha só, pelas redes sociais tem como você medir pelo nível de satisfação, pela visualização. E ali, frente a frente com a plateia? Pelo como que é? Pelo riso? Pelo riso. A plateia se manifesta e é isso que é mais legal todas as noites de um espetáculo. E que às vezes a pessoa ri de um tipo de piada, não ri de outro. Então a plateia é sempre diferente. As pessoas falam assim, você faz o mesmo espetáculo há 20 anos, não cansa? Não cansa, porque a plateia é diferente todas as noites, é nova todas as noites. Aí... Isso é regional? Assim, tem... Por exemplo, é diferente fazer uma peça... O riso mineiro é diferente do riso paulista, do riso carioca? Tem essa manifestação de plateia? Tem essa diferença? Tem. O Brasil é muito grande. O Brasil é muito grande. Então, se você vai fazer um espetáculo em Fortaleza, eles estão acostumados com o humor de Fortaleza. O humor cearense ele é muito mais ácido. Então, se você vai apresentar lá em Fortaleza, você tem que mudar um pouco o seu texto. Em São Paulo, as pessoas são muito intelectuais. Então, você tem que dar uma mudada no texto também. No Rio, as pessoas, cidade de praia, as pessoas são muito descoladas. Então, assim, você tem que... Então, tá sempre... Por exemplo, eu achava que eu fazia um humor que era quase que universal. E não era. E eu tive a certeza que não era, porque a crítica carioca, quando foi assistir o meu espetáculo, o título era O Humor Mineiro que Conquistou os Cariocas. Então, assim... E aí eu tive certeza que o meu humor era mesmo mineiro. Não só o sotaque, mas o meu humor é mineiro. E é uma coisa que eu nunca quis perder, que é o meu sotaque e o meu humor mineiro. Eu gosto de falar do mineiro. O que é o humor mineiro? É essa simplicidade, essa generosidade, é esse jeitinho mineiro. Eu acho que a gente tem um jeito peculiar de acolher as pessoas, né? A gente, por exemplo, eu... não tem mais o programa, mas o programa Pânico eu não saberia fazer, só falando mal das pessoas, brigando com as pessoas, eu não saberia fazer isso. Não, nós não somos. Se eu puder, eu vou enaltecer a pessoa, mas não falar mal. Claro que a gente desliza alguma coisa ali e aqui, mas eu prefiro, na maioria das vezes... A crítica nossa é até carinhosa, né? Não é uma crítica pejorativa. Não é pejorativo, eu prefiro isso. Então, o meu humor é mineiro. Para você ter uma ideia, no Francisco de Assis, que é um espetáculo que eu estou fazendo agora, a empregada da Casa de São Francisco, lá em 1200, ela nasceu em Pirapora, às margens do rio São Francisco. Quer dizer, não tem nada a ver com a história. O Brasil não existia, mas a empregada é de Pirapora. É de Pirapora. Então eu estou sempre colocando Minas Gerais em tudo que eu faço. Espalhando, disseminando essa cultura nossa, né? Isso é muito importante. Você está falando de características de mineiro? Nós estamos gravando com um produtor de São Paulo. E o Danilo é de São Paulo. E o Danilo está hospedado na casa do Evandro. Isso não existe, do Jacaré, na casa do Jacaré. Isso não existe. É só mineiro que faz isso. Esse acolhimento Não é? Eu morei no Rio 4 anos e meio. E aí, quando eu morava no Rio, as pessoas falavam assim, ai, que você é ótimo, adoro você, não sei o quê, eu não fui na casa de ninguém. A gente encontra no posto 2, a gente encontra no posto 3. O encontro que a gente marcava era só em outros praia, lugares. na praia. Aqui não, passa lá em casa, vai tomar um cafezinho. Passa lá em casa, vai tomar um cafezinho. E se não for... É ofensa. É ofensa. É ofensa. E você sente essa diferença quando você vai... Porque eu te vejo com uma alma muito sensível, né? Eu te vejo uma pessoa sensível, porque quem sobe num palco e fala para milhões de pessoas com o mesmo seja de uma anja, com o mesmo, milhões de pessoas. né? Você tem uma alma iluminada, uma alma boa, uma alma
Quando você vai para um outro estado, você sente essa diferença, mesmo tendo essa jornada grande de trabalho, mas mesmo assim, quando você muda de ambiente, você sente? Eu sinto sempre, mesmo aqui, eu sinto sempre. Né? Você vai apresentar em Juiz de Fora, a influência é toda carioca. Você vai apresentar em Ubá, a influência é de Brasília. Você vai apresentar em Uberlândia, a influência é toda de Goiânia. Você vai, entendeu? Então, assim, eu sinto sempre. Aqui também a gente tem essa diferença. Aqui também a gente tem essa diferença. É o que eu te falei. O Brasil é muito grande, né? Dentro de Minas Gerais, cabem, acho que 6 Portugal, né? 6 Portugais, sei lá como é que fala. Eu tenho uma pergunta para você, Carlos. Já dentro desse tema de mineiridade, que eu não sou mineiro, eu nasci no Espírito Santo, sou capixaba, mas já tem muitos anos aqui, eu me considero mineiro. E lá em casa a gente tem uma casinha para o queijo. E sempre tem mais de 2 moradores. Enquanto um está curando, o outro a gente vai comendo e vai ficando, né, nessa levada já há muito tempo. Você tem história com queijo? Então, não tenho muita história com queijo, não, porque eu saí do cerro da minha terra, eu só tinha 7 anos de idade. Então, eu saí de lá muito pequeno. Mas a minha família, o meu pai, ele saiu do cerro e veio para Belo Horizonte. A minha mãe ele veio antes, e a minha mãe mandava queijo para ele no ônibus para ele vender em Belo Horizonte. Então, meu pai ganhou a vida dele vendendo queijo de porta em porta, com um caixote pesado. Meu pai não sabia nem ler, nem escrever. E aí ele saiu com um caixotinho vendendo queijo. Foi assim que ele criou a gente, sabe? Então, o queijo está presente na minha vida, na minha história, mas não assim de uma forma tão direta, mais indiretamente. Dentro do assunto de comida ainda, ME, vou fazer uma pergunta aqui e vou constranger ele. Nas novelas, a gente vê que as pessoas fingem que comem, né? Em Minas não tem novela, né? Porque a gente não tem gravação de novela, só tem teatro. É verdade que nas novelas as pessoas comem menos? E no teatro eles comem? Já que no teatro comem, no teatro vocês comem? Ator mineiro come, gente. É por isso que não grava novela aqui. Imagina, no Rio de Janeiro, faz aquela feijoada branca, aquela coisa. O ator não come mesmo. Agora, se fosse aqui, as pessoas comiam, não é? Imagina, no Rio de Janeiro, o cara vai... Ele pega o garfo, leva na altura da boca e fala com a mocinha: "Oh, Cristina Helena, que bom estar com você, quer se casar comigo?" Aí ela vai responder, ele tem tempo de comer, ele bota o garfo e põe lá no prato de novo. Se fosse aqui em Belo Horizonte, com essa comida gostosa que a gente tem, imagina se ele não ia comer. Claro. Ele ia pegar, ia ter a pausa, botar no garfo, levar até a altura da boca e dizer, o mesmo texto. "Oh, Cristina Helena, você é a mulher da minha vida, quer se..." Gente, olhando para o garfo: "Nossa, que rabinho gostoso." "Essa feijoada foi você que fez, Cristina Helena?" "Não, essa feijoada foi vovó." Aí eu falei assim: "Não sei se eu peço você ou sua avó em casamento." E aí ele vai comer. Vou comer esse rabo, não sei de quem é, mas vou comer esse rabo. Maravilha. Então eu acho que o mineiro não pode fazer novela aqui. Os galãs seriam todos submetidos a uma bariátrica. Com certeza. Você tem uma peça que é comida, já tá falando de comida, comi uma galinha e tô pagando um pato. É uma peça, é uma crítica social. É a história de um cara que roubou e comeu a galinha da filha de um deputado. Aí o deputado agora está lá em Brasília tentando transformar a galinha em animal sagrado no Brasil igual a vaca na Índia, para ele ficar preso o resto da vida. Então, só que eu cheguei em São Paulo com esse espetáculo e aí eu notei que eu não conseguia nenhum tipo de divulgação. É mesmo? A gente mandava, ninguém divulgava, ninguém falava nada, e a gente pagando caro o aluguel do teatro. Aí eu falei com o divulgador... Mas teve público no primeiro dia? Teve não. Teve não. Aí, eu não vou mentir para você que teve, sim, né? Claro. Aí eu falei pro divulgador: "Olha, eu tô te pagando e não tem retorno." Eu falei assim: "Vou conseguir um programa para você essa semana." As pessoas não estavam sabendo. Aí eu fui no programa, era um programa assim... sabe, bem simples e tal. E aí cheguei no programa e todo mundo olhava para mim de cara feia, outro olhava para mim de cara feia. Eu falei assim: não vou render nada nesse programa, né? Não vou render nada. Aí uma hora a mulher falou comigo assim: "Olha, Carlos, a gente atendeu o pedido do seu divulgador para trazer você aqui no programa, mas eu queria te pedir um grande favor.
essa senhora aqui, ela está lançando um livro sobre o feminismo, sobre a libertação da mulher e tal, um livro muito... E aí não queria que você entrasse muito nesse assunto de comer essa galinha e tá pagando pato. Eu falei assim, mas por quê? Ela falou assim, porque é constrangedor, né? Essa galinha é uma mulher, né? Eu falei, não! Tem mulher na peça, não. Não é mulher, não. A galinha é um bicho. É a galinha. É a galinha. Ave. O cara foi lá, roubou a galinha e comeu. Só que era uma galinha de estimação. E aí o dono da galinha era a filha do deputado. Aí o deputado está tentando transformar... Ela falou assim, é isso? Eu falei, sim, é. Ela falou assim, nossa, é interessante. Eu falei assim, essa peça surgiu porque eu li uma matéria dizendo que um cara foi preso no Ceará porque roubou 14 galinhas e estava preso há 1 ano e 6 meses. No mesmo blog onde tinha essa matéria, tinha um outro falando de uma moça que roubou uma latinha de margarina. Ela roubou uma latinha de margarina e foi presa, porque ela roubou no supermercado uma latinha de margarina. No mesmo blog tinha falando de um cara... Aí eu pensei assim, isso é lá no Nordeste, né? Aí eu falei assim, não... Eu li, no Sul também, um cara foi preso porque roubou 5 galinhas. Está ainda lá no blog, se você quiser ver. O cara roubou 5 galinhas e foi preso. E aí eu comecei a pensar, por que tem gente que rouba 5 galinhas e vai preso, e tem gente que rouba bilhões e não vai preso? Tem gente que rouba trilhões e não vai preso. Tem gente que rouba a nossa esperança de dias melhores e não vai preso. E aí eu quis falar sobre isso no meu espetáculo. Eu quis contar essa história de uma pessoa que roubou uma galinha, está preso, mas só que com bom humor, né? Eu conto essa história assim, com muito bom humor, com muita alegria. E eu acho que o humor é transformador. Se você quiser marcar a vida de alguém, sempre pelo humor é mais fácil. Se você puder dar uma educada, passar uma mensagem legal, com humor é muito mais fácil. E é por isso que eu fiz essa peça. Com certeza. Uma saia justa. Uma calça justa. Uma calça justa? Eu já passei por várias saias justas. Uma vez eu estava fazendo um buffet escasso, teatro lotado. E aí eu faço um bêbado. Aí na hora que eu estava fazendo bêbado, no meio do espetáculo, uma mulher se levantou e falou assim, que absurdo fazer rir com bêbado. O meu irmão morreu de cirrose. No meio do espetáculo? No meio do espetáculo. E aí eu falei assim, o meu irmão também morreu de cirrose. Eu não estou incentivando ninguém a beber. Você parou e falou? Falei. Deu seu recado. Falei. Eu não estou incentivando ninguém a beber. Mas é engraçado, a pessoa bebe, ela fica alegre, ela fica divertida. Eu sinto muito se seu irmão passou da conta. Mas aí foi um constrangimento, a mulher saiu, o povo aplaudiu, gritou bravo, e eu continuei com a peça e foi um sucesso. Então, essa foi uma grande saia justa. Mas já tive uma outra que foi pior ainda. Eu estava apresentando uma peça que eu contava uma piada, e era uma piada preconceituosa. E aí, quando eu terminei de contar a piada, o povo riu, aplaudiu e tal. Na hora que eu saí do teatro, aí tinha um cara me esperando. E aí ele falou comigo assim, eu queria te pedir um favor para não contar mais essa piada, porque ela me ofendeu. E aí eu tive uma dor na alma, porque era a piada melhor que eu tinha na minha vida. Mas nunca mais eu contei essa piada. Depois que desligar, eu te conto ela. É ótimo. É porque os tempos mudaram, né? O politicamente correto mudou. Hoje, você não pode muito... mas eu acho que não pode ficar muito chato também, não. Você sabe, você não né? perde o Porque senão humor. a vida vai perder a graça. Aliás, nós estamos chatos, né? Nós estamos ficando chatos. Tá ficando chato. Senão a vida vai perder a graça. Tá ficando difícil viver. Você não pode falar nada, você não pode manifestar nada, pra né? gente que faz comédia, ou você enfrenta e fala tudo, ou você se cala. A peça do Francisco de Assis, que é uma poesia, uma beleza. 2 bispos já foram ver, centenas de padres já foram ver. Eu já me apresentei em Areias, aqui pertinho de Belo Horizonte, é um lugar onde moram vários franciscanos. Lá tem um cemitério de franciscano. Os franciscanos vêm e ficam lá, aí quando eles morrem, eles enterram lá mesmo.
E eu fiz a peça na beirada da piscina da casa deles, uns franciscanos velhinhos, todos eles adoraram o espetáculo, acharam lindo, o bispo foi ver, adorou, os leigos, os evangélicos, os espíritas, porque no espiritismo, o Francisco de Assis é a reencarnação de João Evangelista. Então, assim, todo mundo vai ver e ama o espetáculo, não vê nada demais no espetáculo. Uma senhora foi ver e disse que eu faço apologia a isso, apologia a aquilo, que é uma bosta, que não presta, que o espetáculo é ruim. Quer dizer, aí eu me lembro de Jesus Cristo, não me comparando com Jesus Cristo, mas nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Francisco de Assis não agradou o pai, que queria que ele fosse Sim. militar. Sim. Não agradou o pai, então é muito difícil. Não gostou? Não vá, não assista, Não vai, saia, vai embora, é. né? É por aí, né? Mas crítica pela crítica, ela é muito ruim, né? Porque é tirar a essência do ator que está ali, né? Do artista que está ali, né? E quando você faz um espetáculo, tem muito tempo de trabalho, sabe? Não é uma coisa que você fez assim, jogou no palco naquela hora. São 3 meses de ensaio, escrever o texto, são muitas coisas envolvidas, né? É muita inspiração e expiração, assim. E transpiração. E transpiração. É muita inspiração e mais ainda transpiração. E mais o medo de não ter público, o medo de não conseguir pagar as contas, sabe? Isso muita rola coisa. naquele momento? De Sim. que- Essa preocupação, ela vem... Você tem que driblar essa preocupação ou não? Quando eu tô em cena... Você incorpora e acabou. Você não pensa em nada. Eu já fiz uma peça uma vez para 6 pessoas. Eu fazia uma peça, chamava Um Caso de Bastante Gravidez. Tinha 6 pessoas na plateia, 6. Eu já fiz uma que não tinha ninguém, mas essa tinha 6. Aí, no meio do espetáculo, um refletor explodiu e caiu na minha cabeça. Não caiu na minha cabeça o refletor, caiu um pedaço de vidro na minha cabeça, machucou, mas não machucou. Saiu um sanguinho, assim, se fez assim, dava um sanguinho. Eu saí de cena, tinha que sair mesmo, saí de cena. Quando eu voltei assim, ó, com a mão na cabeça, para me proteger do refletor. Aí o público aplaudiu. Na outra cena, eu voltei com um chapéuzinho na cabeça, para me proteger. Uhum. E aí, passaram-se anos, eu dirigi uma outra peça chamada Deus Charivari no Chalé. Aí eu liguei, a gente tinha muito, era figurino de época, muito figurino, e aí eu liguei numa lavanderia pedindo um patrocínio. A pessoa que atendeu falou assim, olha, a gente não patrocina e tal. O Teatro Mineiro falou mal do Teatro Mineiro, falou assim, mas eu vi uma peça que tinha 6 pessoas na plateia. Aí uma hora o refletor explodiu na cabeça do ator e toda hora ele entrava com a mão na cabeça, assim, se protegendo. Eu ri demais, foi muito engraçado. Nunca mais eu vi esse ator, eu falei, você está falando com ele agora, sou eu. Olha que ótimo. Então, te pedindo esse patrocínio. O moço deu, lavava roupa toda semana pra gente. Que legal. Foi assim, foi maravilhoso, maravilhoso. Então, eu nunca subestimo o público que está vendo. Eu estava fazendo uma peça infantil, tinha 2 pessoas na plateia, uma mãe e um filho. Só a mãe e o filho. Aí, tinha uma hora que a gente chamava uma criança para o palco, que a gente ia salvar o rio. Também é o nome da peça, não podia dar público mesmo. Chamava Naufrágios, Viagens e Fantasias. Não podia dar público, né? Você já começa com um naufrágio, meu menino vai morrer nesse trem. Aí tava só essa mãe e esse menino. Aí uma hora eu chamava o menino, olha, um menino, venha brincar com a gente, ajude a limpar o rio. Aí o menino subiu pro palco, a mãe saiu do teatro e foi fumar. Aí a gente apresentou pra ninguém. Não, o menino tava no palco. Teve o menino ali, né? Atingiu o objetivo da mãe também ali, ó. Com certeza. No Riso 14.000, você fala muito disso, né? Que os problemas, às vezes, a gente deixa de lado, né? Não tem jeito. Se você tem que trabalhar, se você está ali, se você tem que estar fechado naquele momento ali, igual você que está fazendo a peça, não tem jeito de você pensar nos problemas. Eles não vão deixar de existir, mas naquele momento não tem... Eu estou no teatro, em qualquer lugar, 5 minutos antes de eu entrar em cena, eu
Qual que é a técnica? Então, a técnica é você se envolver com o que está fazendo. O mais importante da vida, e isso não é só no teatro, é a gente estar presente no lugar que a gente está. Eu estou aqui com você hoje, então eu estou aqui. Eu tenho coisa para fazer depois? Tenho. Tenho coisa chata para fazer, 2 horas da tarde eu tenho uma coisa chata para fazer, que eu não posso deixar de fazer. Eu estou com o nariz todo entupido, eu tenho que olhar essa semana, eu tenho que ir no otorrino essa semana, mas eu não vou ficar trazendo para aqui os problemas que eu tenho depois. Então, os que me acompanham até aqui já são muitos na minha vida. Então, eu não vou ficar vivendo o meu futuro mais, sabe? Pensando assim. Então, no teatro é a mesma coisa. Na hora de entrar em cena, eu sou aquilo que eu vou fazer. Eu não fico pensando, o dinheiro que deu na bilheteria não dá para pagar o aluguel do teatro. Não dá. Se não der, não deu. E, na maioria das vezes, não dá. Mas eu estou em cena e estou feliz de estar em cena. Porque é o que eu gosto de fazer, é o que eu nasci para fazer. Então, sempre eu deixo meus problemas para fora. E eu acho que quase toda profissão é assim. Você vê um gari que passa cantando, rindo, brincando, jogando lixo dentro do caminhão. Você acha que ele não está presente naquela hora, naquele lugar? Ali é um ator, né? Ali é o ator. Ele está. Né? Um médico que está com o filho doente, vai fazer uma cirurgia num filho com a idade dele, do filho dele. Ele, né, nessa hora, ele deixa a dor dele de lado e vai cuidar da dor do outro. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso. Essa é a empatia, de se colocar no lugar do outro sempre. E a pessoa que saiu para ir ao teatro para ver uma comédia, ela não quer saber se você tem problema. Ela quer rir. Né? Porque ela deve ter algum probleminha também. Ela tá ali porque pra todo rir. mundo tem. Inclusive, eu recomendo para todos os profissionais, faça teatro. É transformador. Não é fazer teatro para ser um ator, mas para usar realmente na vida profissional. Faz toda a diferença quando você entra no seu local de trabalho, no seu posto de trabalho, você se transforma. Ali eu sou a Maria Eugênia, que está ali entrevistando o Carlos Nunes. Mas você sabe que eu não perdi uma coisa, que foi a minha timidez? Eu sou extremamente tímido. Eles falam que todo artista é tímido, Eu né? sou muito tímido. Como que é essa timidez aí, tão camuflada aí, né? Então, eu acho que quando eu tenho um texto decorado, aí eu vou embora. Mas quando eu não tenho texto decorado, eu me sinto extremamente tímido e inseguro. A roupa faz a diferença? Faz. O figurino faz a diferença? O figurino me ajuda muito. Tem gente que fala que figurino é a parte externa. Tudo tem que vir de dentro. Mas o figurino, quando eu visto o figurino, me dá uma autoridade. Eu adoro o figurino. Tanto que a roupa do figurino, para mim, é sagrada. Eu não deixo a roupa do figurino com ninguém. Eu não empresto. Me empresta a roupa do... Não. E você que escolhe esse figurino, ou você tem alguém que desenha? Como que é essa criação do figurino? Essa criação do figurino vem antes da criação do personagem? O personagem é que incorpora o figurino? Como que isso acontece? Então, eu sou muito atrevido. Eu gosto de estar em tudo, sabe? Eu gosto de estar na elaboração do texto e tudo. Mas como o figurino é uma coisa que me ajuda muito, então eu prefiro que alguém crie o figurino. Porque aí não tem a minha mão para criar aquilo, sabe? É como se fosse uma coisa, um elemento novo que vem para mim. Eu gosto de dar palpite na luz, eu gosto da luz mais clara aqui, mais escura aqui, vem para cá, vem para cá. Então, tem muita coisa que eu dou palpite. Na trilha sonora eu gosto de dar, porque a trilha sonora conduz a gente para a emoção. Mas o figurino eu gosto que alguém crie o figurino para mim. Carlos, Belo Horizonte, eu sinto uma dificuldade de espaço para os artistas, de um modo geral. Não só para peças teatrais, como também para os músicos, enfim. Eu sou apaixonada, eu adoro peça de teatro, eu gosto, eu assisto, e quase não tem. Tem aquela temporada do teatro, né, que vai e a gente passa meses, às vezes, sem teatro. Eu sou apaixonada com musical. Quase não tem musical em Belo Horizonte. O que é isso? Falta de espaço, falta de investimento? Ou o mineiro, ele não é tão ligado à cultura nesse sentido aí de teatro, de arte? Olha, ainda bem que está mudando algumas coisas, porque a gente tem teatro o ano inteiro. É que a gente só consegue divulgar
na campanha de popularização, em janeiro e fevereiro. Aí a cidade inteira se mobiliza, todo mundo fica sabendo, a Globo passa toda hora, o SBT passa toda hora, todos os canais de televisão passam propaganda dos espetáculos, a gente sai na capa do jornal. Agora, a gente tem Instagram, Facebook... Não tem um jornal mais, como é que você vê isso? Pois é, o jornal impresso quase não existe mais, é tudo online. E como ficar sabendo? Então, aí... A pessoa, por exemplo, você gosta de economia. Então, você entra no jornal online, mas você só olha a página de economia. Você quer comprar um carro, você só entra no classificados. E tem muito pouca gente que gosta de teatro. Então, a página de teatro é a menos visitada. Eles sabem isso, que é a parte menos visitada, e o que eles fazem? Eles foram só diminuindo o tamanho da página de teatro. A página de cultura. Então, a página hoje isso tem... Isso em Minas, né? Isso é em Minas. Aqui. Você me perguntou aqui. Falou que aqui não tem e tal. Tem, mas a gente não consegue divulgar. É por isso que eu sou extremamente grato você que me convidou para estar aqui hoje para divulgar o meu espetáculo. Então, vamos falar só as redes sociais, né, Carlos? Como é que esse pessoal te encontra? Então, eu estou no Instagram, @CarlosNunesOficial. Eu estou no Facebook, né? Tem Carlos Nunes e é só isso, né? Tem mais? Rede social não, né? Você não tem, né? Hã? Site não tem. Eu tenho um site, mas ele está tão desatualizado que eu prefiro nem dar. Porque lá tem um telefone que eu não consegui tirar ainda, que não é meu. Okay. Lá tem um e-mail que eu não consegui tirar ainda, que não é meu. Então... Não troque, não troque. Bom, as imagens desse podcast estão disponíveis no site poderir.com.br e lá também você vai achar esses endereços que o Carlos falou para a gente. E no YouTube você vai poder ver algumas cenas dos bastidores desta gravação. Estamos chegando no fim do programa, mas eu queria falar uma frasezinha. Aliás, no Jô, no programa, era impressionante. Quando o entrevistado ele não tinha esse ar, ele se sentia incomodado, né? Assim, no dia que eu fui, teve pois é. Né? Fica incomodado, porque esse ar é o termômetro, né? De que realmente foi bom. Vou colocar uma frase sua. A gente envelhece quando abandona o ideal. É do Pérolas do Tejo. Da Pérolas do Tejo. É um texto lindo. Você fala da juventude, inclusive, né? Porque a juventude não é um período da vida. É um estado de espírito. É um estado de espírito. É a vitória da coragem sobre a timidez. Olha, não é porque a gente viveu um certo número de anos que a gente envelhece. A gente envelhece quando a gente abandona o nosso ideal. Os anos enrugam o rosto. Renunciar a um ideal enruga a alma. As preocupações, as dívidas, as dúvidas, o mau humor são inimigos que lentamente nos inclinam para a terra e nos tornam pó, antes mesmo da morte. Jovem é aquele que se admira, que se maravilha e que pergunta como uma criança insaciável. E depois. Olha, você pode ser tão jovem quanto a tua fé e tão velho quanto a tua descrença. Permanecerás jovem enquanto estiveres receptivo ao que é belo, bom e grande. Muito bem. Gratidão, Carlos. Gratidão. Eu que agradeço. Meus queridos lindos, estamos chegando ao final. Carlos Nunes, te agradecemos pela participação. Aproveito para enviar um salve a você que nos escutou e aos meus amigos Walter Moraes e Elvio, lá de Petrolina. Em breve estarão conosco aqui no Pode Rir. Muito obrigado. Um grande abraço para vocês e sucesso cada dia mais. Muito obrigado. Valeu, Carlos.